Oi gente, hoje nós viemos aqui porque nós vamos falar da anatomia do peixe. O peixe que nós escolhemos para falar é o polvinho. Nós escolhemos esse peixe porque ele é um peixe diferente dos outros. Ele é o único peixe que emite som e durante o vídeo você vai saber o porquê disso. Nesse vídeo nós vamos explicar a anatomia externa, como as barbatanas, por exemplo, e a anatomia interna, como as vísceras e os órgãos do peixe. Então nós vamos falar da anatomia externa do peixe, onde a gente consegue visualizar a parte externa. Depois do estômago, nós temos o peixe ele vai ter coluna vertebral, que é repleto de septos que é formada de ossos, já que nós estamos falando de peixes ósseos. Enquanto o peixe ele vai ter o crânio, a região cranial aqui dele, tá? Onde vai estar o encéfalo. Ele vai ter os raios de barbatana, que a gente não consegue observar porque aqui seria o peixe externo, né? Então, internamente a ele tem os raios de barbatana, que são pequenos ossos cartilaginosos que formam as barbatanas do peixe, tá? Nós conseguimos observar também a pele, que a gente chama de escama, tá vendo? A escama do peixe, ela é bem áspera, né? Então é chamado de escama. Ela reveste toda o corpo, né? Toda a extremidade do peixe. E a função dela é também proteção dos órgãos internos, tá? Então, cranial, a gente consegue observar essa partezinha aqui, olha, que é chamada de opérculo. O opérculo ele tem a função de proteger os brônquios e faríngeos, que vão ser localizados nessa região aqui. Então, o opérculo é uma pele de proteção, tá? Nós conseguimos observar também externamente os olhos, né? Ficam bem visíveis na face do peixe, a boca, a região da boca, e aqui, bem rente aos olhos, nós temos dois canais, que são as narinas do peixe, tá? Outra estrutura que a gente consegue observar, que não vai ser tão nítida nessa imagem, é a linha lateral. A linha lateral, ela fica mais ou menos aqui, próxima aqui ao final da extremidade do peixe, e ela tem a função de detectar movimentos, tá? Movimento das águas, movimento de algum peixe próximo, né? Então, a função da linha lateral é detectar o movimento, seria a ecolocalização do peixe. É através dela que o peixe não bate em outros peixes ou que ele não se perde, é através da linha lateral. Agora, falando das barbatanas, que servem para a locomoção do peixe, né? Dentro da água, a gente começa com a primeira barbatana, que é a barbatana lateral. Ela vai estar nos dois lados, tá, gente? Direito e esquerdo do peixe. Que é essa barbatana aqui, que fica mais próximo da região abdominal, tá? Essa é a barbatana lateral, ou também chamada de barbatana peitoral. Fica próxima ao peito do peixe. A segunda barbatana que a gente consegue observar é a barbatana pélvica. É essa aqui que fica sozinha, tá vendo? Ela tem função também de agilidade, né? É de dar agilidade na movimentação do animal. A barbatana anal é essa aqui que fica bem próxima ao canal do ânus. Ela fica sozinha também, bem próxima. Nós temos a barbatana caudal, que é a cauda do peixe, tá? Que é essa barbatana final. E as barbatanas de cima é a barbatana mole dorsal, ou dorsal mole, que é a maior, que ela vai ser formada, como eu já falei lá no começo, dos raios de barbatana. Então, os raios de barbatana formam as barbatanas de cima, que seria a dorsal mole e a dorsal espinhal, que é essa aqui. Ela é menorzinha, com mais ossos, os ossos dela são mais rígidos, tá vendo? Então, é a barbatana dorsal espinhosa ou espinhal. Então, nós vimos aqui a morfologia externa do peixe. Agora, nós vamos apresentar com uma outra imagem os órgãos e vísceras internos. Então, para que a gente consiga
estudar a anatomia interna, a gente precisa fazer um corte nessa região, que é a região do ânus. Então, nós vamos fazer um corte, tá? Aqui é só uma imagem demonstrativa. Vamos levantar a pele, a escama do peixe, até a região dos brônquios e da faringe, que é essa daqui. Cortando toda essa parte, a gente consegue observar todas as vísceras internas do peixe. Nós iremos começar com a faringe. A faringe, ela se comunica com o curto esôfago. Depois do esôfago, nós temos o estômago. E muitas vezes esse estômago não tem separação entre o estômago e o esôfago. Algumas vezes pode acontecer de ter um estrangulamento que serve para identificar onde fica o esôfago e onde fica o estômago. Esse estômago, ele serve para transporte, lubrificação, deglutição dos alimentos. O estômago tem a forma de letra J no peixe. O estômago é dividido em 3 partes: cardíaca, que é a parte mais próxima ao esôfago, a fúndica, que é o fundo do estômago, e ela é repleta de glândulas gástricas. E a terceira parte é a parte pilórica. A parte pilórica é o limite entre o estômago e o intestino. Depois do estômago, nós temos o intestino, logo após a parte pilórica, que é repleto de secos pilóricos. Esses secos pilóricos, eles aumentam enquanto o peixe cresce. A gente consegue observar também algumas outras vísceras, né, ou glândulas anexas ao peixe. O fígado está bem abaixo do estômago. A vesícula biliar tá aqui, ó. Ela fica do lado do fígado, tá vendo? Aqui, ó. Ela é um saquinho do lado do fígado. A gente consegue observar também o pâncreas, que é na mesma região, tá vendo? Próximo ao intestino, entre a vesícula biliar e o intestino, tem o pâncreas, tá? O fígado do peixe, ele possui 3 lobos hepáticos. A gente não vai conseguir ver, porque a gente não tem anatomia em peça, a gente só tem um desenho. Mas a gente consegue ver que ele é mais fininho, né? Ele tem 3 lobos de divisão, tá? Para a gente poder olhar os lobos, estudar os lobos, a gente precisaria de uma pinça para fazer a separação deles, para estudar cada um. Então, do lado superior ao fígado, aqui em cima, a gente encontra o baço, tá? Dá um zoom para vocês conseguirem ver. Essa partezinha aqui é o baço. Então, o baço, ele vai estar com uma coloração um pouco mais escura que os outros órgãos, tá? Só recapitulando aqui, a vesícula biliar, aqui ela tá aparente porque é um desenho, mas para que a gente consiga ver ela numa anatomia, numa peça real, a gente precisaria levantar um dos lobos do fígado para conseguir enxergar a vesícula, tá? E a tonalidade dela é um pouco mais clara, é mais amarelada que os demais órgãos. Agora nós vamos falar das gônadas e do sistema urinário, né, do nosso peixe. Então, agora nós vamos conhecer as gônadas, que é essa parte aqui, tá? Que seria o órgão sexual do nosso peixe. Aqui a gente não tem especificado o testículo ou o ovário, porque a imagem não tá muito boa, mas aqui é a região da gônada. E aqui em cima, essa partezinha aqui toda branca, que também na peça real ela é mais clara, é a vesícula gasosa ou bexiga gasosa. Função dela, o próprio nome já diz, é mais para ar, não é a bexiga urinária. A bexiga urinária, ela tá abaixo, ela é o finalzinho
quase chegando ao ânus, olha aqui, dá pra gente ver aqui na imagem. Bexiga urinária, tá? Vai fazer a excreção próximo ao ânus, que é esse canalzinho aqui. Então, especialmente neste peixe, a corvina, um detalhe interessante que a gente observa próximo à vesícula gasosa é um músculo que fica aqui nessa região. Se fosse uma peça real, a gente conseguiria observar o músculo. Que ele tem como função, quando ele se enche de ar, ele tem a função de produzir um som. Então, o peixe corvina, ele consegue emitir sons dentro da água, devido a esse músculo que fica próximo da vesícula ou da bexiga gasosa. Então, a gônada feminina, os ovários, né, que a gente não tem ele aqui aparente, eles têm uma coloração avermelhada ou alaranjada. Eles são muito pequenos, então a gente só consegue enxergar com a ajuda de um microscópio, né, para aumentar a lente com o zoom, porque os ovários são bem pequenininhos, tá? E eles têm um aspecto um pouco granuloso. Já o testículo, que é a gônada masculina, eles geralmente são esbranquiçados ou amarelos e microscopicamente eles apresentam um aspecto leitoso. Então, outro órgão importante aqui na anatomia do peixe, que a gente não consegue observar porque a bexiga gasosa, ou também conhecida como, a bexiga, isso mesmo, gasosa ou natatória, né? Ela é conhecida como bexiga natatória também. Ela tampa o rim. Então, para que a gente conseguisse ver, a gente teria que levantar a bexiga natatória com a ajuda de uma pinça e abaixo dela a gente conseguiria localizar o rim. Então, o rim, ele é uma estrutura que você consegue encontrar ele de cada lado da coluna vertebral. A coluna vertebral está aqui, dividindo os dois lados. Então, a gente consegue observar a porção do rim nos dois lados da coluna vertebral. Ele vai se fundir aqui embaixo, próximo ao canal do ânus. Então, na faringe, a gente consegue encontrar as brônquias ou os brônquios, né? Tem um espaço, a gente não consegue observar, mais uma vez, porque a gente está com um desenho e não com uma peça, mas tem um espaço que é chamado de câmara bronquial, tá? A gente consegue observar esse espaço com a ajuda de uma pinça. A gente vai levantar a parte da faringe para verificar o espaço bronquial, que é a câmara bronquial. Então, fazendo um corte ou levantando a faringe, como eu falei, a gente vai ver a câmara bronquial. Nós vamos encontrar 4 brônquios, tá? Cada um desses brônquios é constituído por 3 estruturas. São os rastelos, os rastros e o arco bronquial, tá? E os filamentos bronquiais também. São 4 estruturas pertencentes às brônquias dentro da faringe. Abaixo da faringe, a gente vai encontrar cavidade pericárdica ou celoma cardíaco, onde vai estar localizado o coração, tá? Então, nesse desenho a gente consegue observar a parte cranial mais próxima, tá vendo? Aqui a parte que eu informei, né? O opérculo que recobre a faringe e os brônquios, proteção, maxilar, o pré-maxilar, o olho e as narinas, tá? Então, se a gente retirar a membrana pericárdica, né, que fica aqui recobrindo o coração, ele vai ficar totalmente exposto, tá? Em posição dorsal, o átrio possui uma coloração vermelha escura, com paredes finas e não apresenta um formato definido. Abaixo do átrio, e comunicando-se com ele, vai ser encontrado o ventrículo.
Esse é espesso e com forma triangular definida. É bastante musculoso, tá? O ventrículo do coração do peixe, ele é bastante musculoso. E é a parte do coração verdadeiramente contrátil, ou seja, é responsável pela contração do coração do peixe. O ventrículo ele vai continuar em uma linha reta para frente, no cone arterial, que é separado por um estrangulamento. O cone arterial ele é dilatado e de coloração branca. A gente não tem a imagem do coração, mas ele tá tudo nessa área aqui, tá? Ele prossegue até chegar na artéria aorta ventral. Então, o cone arterial ele vai seguir até chegar na artéria aorta ventral. Dissecando um pouco, né, a peça anatômica do peixe, a gente consegue observar as artérias bronquiais saindo da artéria aorta ventral. Isso tudo no coração. Então, o coração e as brônquias, eles estão bem próximos, porque um tem finalidade com o outro. A função de um complementa a do outro. Então, pessoal, hoje a gente viu a anatomia do peixe corvina e eu convido a vocês, caso você queira conhecer mais sobre a anatomia do peixe osso, que é o nosso peixe corvina, você pode fazer o corte em casa mesmo, é bem simples. Com a ajuda de uma faca ou de uma tesoura, vocês vão fazer o corte na região do ânus, até a região dos brônquios ou da faringe, retirar a pele e vocês vão conseguir ver todas as vísceras do peixe, tanto corvina como o peixe escolhido por vocês. É isso aí, tem muitos outros peixes, ele tem muitas outras coisas para mostrar. Esperamos que você tenha gostado. Nós somos a Medicina Veterinária da Universidade Salgado de Ribeiro. Até a próxima. Até a próxima.